Porque Roma Oriental continuou por mais 1000 anos na história e tinha o nome de Império Bizantino. Mas Roma caiu para 10 tribos bárbaras. Estas 10 tribos bárbaras organizaram a Europa. A nossa moderna Europa foi resultado das tribos bárbaras. E aqui você tem a divisão. Os álamos finalmente tornaram-se a Alemanha, os francos a França, os burgundos a Suíça, os vândalos foram extintos, os suevos Portugal, os visigodos a Espanha, os saxões a Inglaterra, os lombardos a Itália e os ostrogodos, érulos e vândalos, eles foram extintos. E destas tribos bárbaras nasceu a moderna Europa. Agora, por que 10 tribos minaram Roma? Porque na estátua, quantos dedos há nesses 2 pés? Você está entendendo por que 10 tribos bárbaras? Porque a estátua tinha os 10 artelhos. E esses 10 artelhos representavam 10 tribos bárbaras. E o que diz a profecia agora? Nos dias destes reis. Que reis? Nos dias da Alemanha, da França, da Itália, da Suíça, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. De que o profeta está falando? Do reino de Cristo. Do que eu preciso para isso? Eu preciso aceitar esse Jesus como o rei da minha vida. Eu preciso reconhecer de que esse livro é a sua palavra, a vontade dele para a minha vida. Eu preciso abandonar tudo o que eu sei que é errado, o pecado, e consagrar a minha vida a esse Deus que tanto me ama. Esse Deus que está no controle da história. Por isso, não se preocupe. Deus está controlando tudo. Deus vai controlar também a sua vida, para que você esteja aonde Ele deseja estar. Olá, amigos da Novo Tempo, está começando mais um Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo a esse momento de interação e aprendizado. Eu quero aproveitar e oferecer a você o nosso guia de estudo Bíblia Fácil. Esse guia de estudo contém 16 temas, os mesmos temas que nós estamos estudando aqui. Você pode solicitar a Novo Tempo e nós enviaremos através dos correios para a sua casa, é inteiramente grátis. Você pode ligar para nós no 0 operadora 12 21 27 3121 ou então acessar nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai fazer o seu cadastro e então enviaremos a revista para você e ela é inteiramente grátis. Aproveita para curtir a página do programa no Facebook, Novo Tempo ou facebook.com/Bíblia Fácil NT. Você pode também acompanhar lá os vídeos do programa e outras matérias que estão sendo postadas. Pois bem, e o nosso grupo já está aqui reunido e pronto para mais um estudo. A cada programa estamos conhecendo um pouquinho mais de vocês. Vamos então agora conhecer um pouquinho da Milena, é isso? Isso mesmo. Você vem de que estado, minha amiga? São Paulo mesmo. São Paulo. Isso. Você é paulista mesmo? Eu nasci em Monte Aprazível. Fica ao lado de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Estado Sou do de interior. São Paulo. Você é casada, solteira? Sou casada, É? tenho um filho maravilhoso, 12 anos, um mocinho já, Vitor Hugo. Pediu para mim mandar um abraço para ele. Ok, aproveita e manda um abraço para ele. Né? Um abraço, Vitor, tô com saudade.
E como chama a esposa? Claudemir. Claudemir. Que estou com saudade também. Ah, é bom você lembrar, você depois vai cobrar, né? Isso. Só está com saudade do filho e o esposão, como é que fica? É verdade. Tá certo. Muito bom estar recebendo vocês aqui no Servisa mais uma vez nessa temporada e agora aprendendo um pouquinho mais sobre o livro do profeta Daniel. O tema que nós vamos hoje aprender é um tema muito interessante. Chegamos ao capítulo 3 de Daniel e nós vamos estudar o tema Prova de Fogo. De fato, literalmente, esta foi a prova que os jovens Misael, Azarias e Ananias enfrentaram. Eles foram parar numa fornalha de fogo ardente por sua fidelidade a Deus. E esse é o tema que agora vamos estudar. Mas, como é de costume, aqui nós nunca começamos a ler a Bíblia sem antes orar. Queria então convidar você e você que nos assiste em casa para esta oração, pela bênção do estudo mais uma vez. Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio que estamos tendo de estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos agora que o Teu Divino Espírito Santo possa ser nos enviado para que compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Dirige-nos em todos os momentos e que aprendamos com a história que agora vamos estudar, de que Deus está no controle da história, no controle das nações e de que diante de nós está uma grande prova, mas o Senhor, como livrou os jovens do passado, também nos livrará nela. Por isso, agradecidos estamos e suplicamos a Tua bênção para o estudo de agora, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, abra sua Bíblia em Daniel. Ao longo destas semanas, temos aprendido mais a respeito desse profeta e hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre o capítulo 3. Esse capítulo descreve uma história surpreendente dos dias de Daniel, que tem o seu paralelo nos dias atuais, conforme o livro de Apocalipse. Então nós vamos hoje estudar Daniel em paralelo com o Apocalipse. Iremos fazer isso várias vezes, porque é assim que devemos estudar a Bíblia, compreendendo passo a passo. No capítulo 2, que nós terminamos semana passada, nós terminamos com o rei Nabucodonosor, admirado com uma estátua que ele havia sonhado. E Daniel interpretou o sonho para ele e disse que Babilônia era representada pela cabeça de ouro, os peitos e braços de prata representavam a Medo-Pérsia, o quadril de bronze a Grécia, as pernas de ferro Roma e os pés em parte de ferro e em parte de barro representavam os reinos divididos da Europa. E 10 tribos bárbaras minaram o Império Romano e finalmente foi instituída a moderna Europa. Enquanto Nabucodonosor pensava nessa estátua, a princípio ele louvou ao Deus do céu, pela revelação extraordinária que Daniel lhe dera. E ele ficou impressionado pelo fato de Deus estar no controle das coisas. Mas Nabucodonosor era um tremendo construtor. E você sabe que ele foi responsável pela construção de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos de Babilônia. Ele foi o responsável pela construção desses jardins. E chegou o dado momento que, ao pensar na grande Babilônia que ele havia construído, Nabucodonosor começou a crescer em seu coração o orgulho. E as coisas voltaram a estaca zero novamente em relação a esse rei. Um detalhe interessante, olha o que ele diz no capítulo 2, versos 46 e 47. Vamos voltar ao capítulo 2, 46 e 47. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Deus, ou perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Aqui terminou a fala de Nabucodonosor. Ele terminou louvando a Deus
porque Deus revelou o mistério que ele sonhara e esquecera. Mas pensando na grande Babilônia que ele havia construído, e segundo a interpretação do capítulo 2, ele representava a cabeça de ouro. Olha o que acontece agora no capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Você percebe o que fez o rei? Ele sonhara com uma estátua e apenas a cabeça era de ouro. E Daniel disse: o teu império vai passar, virá um reino inferior ao teu, mas você vai passar. E alguns anos depois, o que ele faz? Uma estátua, mas de que material? Toda de ouro. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que o meu reino não passa. Babilônia jamais passará. Babilônia será eterna. E qual era a altura dessa estátua? Antes, porém, Penha? Pastor, se ele acreditou no sonho de Daniel, acreditou que foi interpretação dada por Deus, né? Por que então, que depois de alguns anos, ele duvidou então daquilo que ele tinha ouvido de Daniel para construir a estátua? Você se lembra daquelas promessas que a gente faz e passa pouco tempo a gente se esquece? Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele entendeu pelo capítulo 2 de que o seu reino seria passageiro, mas ao contemplar a cidade de Babilônia, uma tremenda cidade, havia mais de 700 santuários em Babilônia consagrados aos seus deuses. Ela era cortada pelo grande rio Eufrates, que podia prover alimento para a cidade para 20 anos, caso ela sofresse um cerco. Babilônia era a maior cidade da terra, do planeta. E ele pensar, esta glória vai passar? Foi isso que levou. O orgulho subiu a cabeça e ele então quis construir uma imagem que falasse da eternidade do seu reino. Sim, Milena? Pastor, eu gostaria de saber, nos dias de hoje, o que significa côvados. Nos dias de hoje, o que significa? Côvados. Côvados. Muito boa a sua pergunta. Essa estátua tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Biblicamente, a expressão côvado é a distância de um homem da ponta do cotovelo até o final do braço. Normalmente 45 centímetros. Às vezes um côvado pode significar 45 centímetros, às vezes alguns falam em 50 centímetros. Vamos pensar em 50 centímetros para ficar mais fácil a conta? Qual era a altura da estátua então? 30 metros de altura. E sabe o que representa 30 metros de altura? Aproximadamente um edifício de 10 andares. Um edifício de 10 andares era mais ou menos a altura dessa estátua e ela tinha 3 metros de largura, porque eram 6 côvados, e toda de ouro. E ele erigiu essa estátua lá na planície de Dura. Qual foi o objetivo de se erigir essa estátua? Olha o versículo 2 aí. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar. Quem ele mandou ajuntar? Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ele chamou todos os políticos do seu reino, todos os líderes do seu reino, para que eles viessem à consagração da imagem, para que eles viessem ali adorar aquela imagem. E ao adorarem a imagem, eles estariam mais uma vez se submetendo à autoridade de Babilônia.
E ali, mais uma vez, dando votos de sua obediência, de sua fidelidade. Pois bem, diz-nos a palavra de Deus, antes, porém, Aparecida. O que são sátrapas? Sátrapas era um tipo de governador que havia na época. Algumas regiões territoriais de Babilônia estavam divididas em províncias ou satrapias. E quem coordenava essas regiões eram sátrapas. Então eram pequenas porções de terra e ali havia um administrador nessa porção. Então eram sátrapas que cuidavam de satrapias, pequenas regiões de governos. Pois bem, então se ajuntaram todos esses ali para a consagração da imagem e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Olha o que diz então o texto sagrado no versículo 3 e 4, ou 4 e 5. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a todos vós, outros, ó povos, nações e homens, de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Você percebe que Babilônia era um povo pagão, adoravam vários deuses, e agora eles estariam adorando mais uma estátua de ouro. Isto é, à luz da Bíblia, idolatria. A palavra de Deus condena no próprio mandamento, Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. E o mandamento seguinte diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. A Bíblia condena claramente quem confecciona imagens de escultura e adora essas imagens. Esse é o pecado da idolatria. E Nabucodonosor chamou todos para adorarem essa imagem. Em que momento? Quando todos os instrumentos fossem tocados. Todos deveriam se prostrar e adorar a imagem que representava a Babilônia como uma nação que não passaria. Quando os instrumentos foram tocados, aquela vasta multidão na planície de Dura se prostrou, mas 3 jovens não se prostraram. Ananias, Misael e Azarias. 3, por que não 4? Aonde estava Daniel? Por certo, Daniel estava em alguma viagem a interesses do reino, porque ele não estava em Babilônia nessa ocasião, porque senão ele estaria entre os 3 ali. Ele não aparece aqui na história, no capítulo 3, aparece apenas os seus amigos. E Ananias, Misael e Azarias, eles ficaram em pé enquanto a multidão se prostrou, devotando sua adoração àquela estátua. Eles disseram: não, nós aprendemos na Bíblia de que a idolatria é pecado. Nós não podemos nos curvar ante outros deuses. Nós só podemos adorar ao Deus verdadeiro. Mas havia uma ameaça para quem não se curvasse. Havia um decreto de morte. O rei havia advertido: qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado aonde? Na fornalha de fogo ardente. Qualquer que não se prostrar, será lançado na fornalha de fogo ardente. Eu queria que você entendesse o quadro completo dessa cena. Primeiro, você tem um soberano poderoso, Nabucodonosor. Você tem agora uma imagem falsa, porque esta imagem de ouro, ela não representa a imagem verdadeira, que tinha 4 metais. Um outro ponto, uma adoração forçada. Ninguém estava ali por livre e espontânea vontade. Eles morreriam se não adorassem.
a união da igreja com o Estado. Por quê? Porque o rei que detinha o poder civil une agora esse poder civil ao poder religioso, ao querer que as pessoas adorem uma imagem que ele construiu. Então você tem aqui a união da igreja com o Estado. E finalmente, um último ponto, pena de morte para quem não adorasse essa estátua. Penha? Pastor, hoje nos nossos tempos, a gente vê muitas igrejas, muitas pessoas que se dizem, quando a gente fala sobre a idolatria, eles falam que eles não idolatram as imagens, eles apenas pedem a intercessão da imagem. Isso também, aos olhos de Deus, aos olhos da Bíblia, seria prostrar diante de uma imagem, pedindo para que ela interceda por eles? Se eu me prostro diante de uma imagem de alguém para pedir intercessão, eu estou crendo de que esse alguém que a imagem representa tem a habilidade para interceder por mim, certo? Só que a palavra de Deus nos ensina, em Eclesiastes 9, 5 e 6, que as pessoas que já morreram, elas não podem se comunicar com quem está vivo. Elas não sabem de coisa alguma. Então, pedir um morto para interceder pelo vivo não faz sentido algum. E a Bíblia faz uma pergunta, Deus faz uma pergunta: acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Não consultará o seu povo ao seu Deus? Então a Bíblia não aprova isso. Nós não podemos venerar nenhuma imagem, nem esculpir imagem para adorá-las. Primeiro, porque nós não podemos criar um objeto para receber a nossa veneração, porque só Deus é digno de adoração. Segundo, esse ser, essa pessoa a quem o objeto representa, maiormente são pessoas que estão mortas. E quem morre não pode fazer nada por quem está vivo. Sim, minha amiga? Pastor, a imagem de Cristo, de braços abertos no rio, ela é errada também? É errado o homem ter construído a imagem de Cristo? Existem muitas pessoas que também fazem imagem do Cristo. Se eu tenho uma pintura de um Cristo para lembrar alguma coisa, apenas para ilustrar, como a gente usa aqui no programa, para ensinar uma criança os primeiros passos da religião, eu não tenho problema em ter essa imagem pintada. O problema é ter uma imagem e adorar essa imagem. É essa relação que se estabelece em de confiar nesse objeto, quer seja de ouro, pedra, barro, madeira, de que esse objeto vai me ajudar de alguma forma. Então o mandamento é claro: não farás para ti imagens de escultura. Então há uma linha muito tênue entre usar uma representação e querer se devotar a essa imagem. E nós temos que cuidar com isso, certo? Um outro detalhe da história. Aqui nós temos um quadro de 5 pontos. E eu queria convidar você então e perguntar: isso poderia acontecer novamente? Esses 5 pontos que eu acabei de mostrar? Ou foi somente há 2.500 anos atrás? A história, pastor, nos ensina que vai acontecer. E eu queria falar para vocês de um paralelo entre Daniel e Apocalipse. E ao fazer um paralelo entre Daniel e Apocalipse, nós vamos descobrir de que existe uma referência no Apocalipse a esse evento de Daniel. No capítulo 13 de Apocalipse, os elementos do capítulo 13 são uma cópia do capítulo 3. Nós iremos perceber isso dos versículos 11 ao verso 18. Eu fiz aqui uma pequena relação para que vocês entendessem. No capítulo 3, versículo 1 de Daniel, surge um soberano poderoso. No capítulo 13, verso 11, lá está esse soberano poderoso. No capítulo 3, verso 2, uma imagem falsa erguida. Em Apocalipse 13 também, uma imagem falsa será levantada. Também essa imagem buscará uma adoração. E no capítulo 13, verso 15, diz de que as pessoas da terra serão obrigadas a adorar essa imagem.
E aqui também há uma igreja unida ao Estado, porque o poder civil será imposto para levar as pessoas a adorar essa falsa imagem, e haverá uma pena de morte. Em Daniel 3, verso 6, quem não adorasse a imagem morreria. Em Apocalipse 13, 15, quem não adorar a imagem que a besta levantará, também será morto. A princípio não poderá comprar e nem vender, e finalmente será digno de morte. Então a história do capítulo 3 de Daniel, ela se reproduz no capítulo 3 de Apocalipse. E se Daniel está no passado, Apocalipse 13 está no futuro. E a cena voltará a acontecer. Nós iremos para um intervalo e assim que voltarmos, vamos dar continuidade a esse extraordinário capítulo da Bíblia. E essa estátua de ouro na planície de Dura, tentando nos atrair para a sua adoração. Já voltamos. Ok, amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nessa temporada, aprendendo sobre o livro do profeta Daniel. Você quer ganhar uma linda revista, que é um guia de estudo, para que todos nós participemos juntos do aprendizado? Basta ligar para nós no telefone que vai aparecer, ou então acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Faça o seu cadastro e mandaremos esta revista para a sua casa e lembra, é inteiramente grátis. Terminamos o primeiro bloco falando a respeito de uma estátua erguida na planície de Dura e que, no futuro, uma estátua também será erguida. E nós aqui tínhamos uma pergunta, né? Quem é que tem a pergunta aqui agora? Pastor, no caso da imagem falsa, será uma estátua que será levantada ou um homem, uma pessoa? Muito obrigado, Márcio, por sua pergunta muito inteligente. O Apocalipse 13 fala de um sistema que ele vai identificar como a besta que sai do mar. Há duas bestas em Apocalipse 13, uma que sai do mar e uma que sai da terra. Esta besta que sai do mar, e mar em profecia são povos, nações, multidões e línguas, esse poder, esse sistema vai buscar para si a adoração, vai tentar atuar no lugar de Deus. Então, um movimento mundial vai acontecer, levando essas pessoas a adorarem esse poder. Quando chegarmos ao capítulo 8, nós veremos um pouquinho mais de detalhes a respeito desse tema, ok? Pois bem, estamos no capítulo 3, um paralelo com Apocalipse 13, e agora 3 jovens não se prostram. Daniel, capítulo 3, versículos 8 a 12, fala de que esses jovens, eles não se prostraram. E então o rei ofereceu a eles uma segunda chance. Olha o que disse o rei para eles no capítulo 3, versos 13 a 15. Leia comigo, 3, 13 a 15. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra, esses são os nomes babilônicos de Ananias, Misael e Azarias. O rei mandou chamar esses 3 jovens e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos deuses nem adorais a imagem de ouro que levantei? Veja aqui que está associada aqui a adoração da imagem com deuses. Está vendo como está claro para eles que envolvia idolatria, adorar outros deuses? E o rei então faz uma pergunta. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta e do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis ao mesmo instante, ou no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E o rei termina com uma pergunta. Qual é a pergunta? E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Nabucodonosor já havia esquecido de que aquele Deus que revelara o sonho, que revela mistérios, era o Deus desses jovens. Ele já havia se esquecido.
E então os 3 jovens deram uma resposta corajosa para o rei. Qual foi a resposta que eles deram? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que resposta corajosa! Você já pensou, você diante do maior monarca do mundo, diante de uma multidão que havia se prostrado? Se vocês não se prostrarem, vocês vão parar na fornalha. E a resposta desses jovens foi: nós não vamos prostrar-nos. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos adorar, ainda que nós morramos. Você percebe o tipo de jovem que havia aqui? Quem eram esses jovens? Que extraordinário! Ellen G. White, no livro Educação, na página 56, ela escreveu um pensamento muito interessante. Ela disse assim: a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. É esse tipo de homem que a Bíblia quer que eu e você seja. É esse tipo de cristão que é o exemplo para mim e para você. Pessoas fiéis a Deus, independente da circunstância. Parece muito fácil servir a Deus quando as coisas vão bem, não? Quando tudo caminha bem, é fácil ser cristão. E alguns querem serem cristãos e são cristãos até que a prova venha. Mas quando chega a prova, logo desistem. A palavra de Deus nos desafia a sermos cristãos sinceros, honestos, homens de fibra, mulheres de fibra, fiéis ao dever, como a bússola o é ao polo. É esse o conselho para nós. E eles ficaram firmes nessa posição. O que aconteceu então? Os jovens, pela sua fidelidade, foram lançados na fornalha de fogo ardente, que por ordem do rei havia sido aumentada 7 vezes mais. Agora o que aconteceu? Olha o que diz o versículo 24 do capítulo 3. Daniel 3, 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olha que extraordinário! Os 3 jovens foram amarrados e jogados dentro da fornalha, que estava aquecida 7 vezes mais. E enquanto todos esperavam que o fogo os consumisse, o rei olha para dentro da fornalha e existem 4 jovens, ou 4 pessoas, caminhando entre o fogo. E o quarto que apareceu tem a semelhança do filho dos deuses. Interessante que na concepção de Nabucodonosor, ele tinha uma ideia de quem era um Deus, um filho de um Deus. E agora ele percebe que o Deus dos hebreus veio para ficar com eles. E de fato foi isso que aconteceu.
A única coisa que queimou naquela fornalha foram as cordas que amarraram os jovens. A roupa não queimou, as coberturas não queimaram, nem cheiro de fumaça havia neles. Nada foi afetado, a não ser as cordas com que eles foram amarrados, porque agora eles estavam andando dentro da fornalha. Que história extraordinária! Deus recompensou a fidelidade desses jovens. Deus sempre recompensará a nossa fidelidade em meio às provas. E olha a linda promessa que Ele nos faz em Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Esta é a promessa de Deus para todos os filhos quando eles são provados. E hoje, não somos muitas vezes provados como foram esses jovens? Não somos muitas vezes desafiados diante das circunstâncias da vida? Você que está me assistindo agora, você que crê nesse livro como inspirado a palavra de Deus e tem buscado pautar sua fé por aqui, quantas vezes, jovem, você tem sido desafiado? Desafiado a viver e a agir como o mundo age, mas você sabe que pela palavra está errado. E você muitas vezes passa pela fornalha da provação. Nós aprendemos aqui já de que existem certos alimentos que não devem ser ingeridos. Quão difícil é, quando estamos diante de uma mesa, dizer não para esses tipos de alimentos. Há certas bebidas que o mundo oferece aí fora que não fazem bem para nós. Quão difícil é viver sem usar essas coisas. O mundo hoje prega um estilo de vida diferente daquilo que a Bíblia ensina. Nós estamos vivendo na contramarcha da humanidade, porque os princípios que a palavra de Deus exalta, eles não são seguidos. As pessoas querem viver ao seu bel prazer. As pessoas querem apenas aquilo que traz satisfação e alegria. Não querem compromisso com o sagrado, com o religioso. Ou quando falamos em religião, espera uma religião fácil, de caminho largo, onde não há exigência, onde você pode continuar sendo sempre a pessoa que foi e ainda ser chamado de cristão. A religião da Bíblia, a religião de Cristo, é a religião que nos mostra que quando formos escolher ser fiéis, quando escolhemos ser fiéis, nós passamos por provas. Fornalhas estarão diante de nós. Mas sabe qual é a promessa dele? Eu vou estar com vocês. A prova pode ser grande, mas eu vou estar com vocês. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida onde você tem sido severamente provado por sua fé. Saiba que a fornalha vai passar. Se você permanecer firme, você sentirá a presença de Deus. Jesus vai caminhar para o seu lado, assim como caminhou na direção de Ananias, Misael e Azarias. Jesus vai impedir que as circunstâncias ruins te afetem. Ele fará um milagre, porque Ele é o Deus dos milagres. Agora, uma coisa precisa acontecer. Eu preciso ter a mesma firmeza que esses jovens tiveram. Se o nosso Deus quiser livrar, disseram para o rei, Ele vai nos livrar. Ele tem poder para isso. Mas se Ele não quiser, sabe o que isso significa? A oração do Senhor. Faça a tua vontade e não a minha. Isso é cristianismo. É colocar a nossa vontade em submissão à vontade de Deus. E quando eu escolho ser cristão e pautar a minha vida por esse livro, é impossível querer fazer a minha própria vontade. A vontade de Deus deve imperar, mesmo diante das provas. E agora, diante dessa linda história, qual será a postura que nós vamos assumir frente aos desafios da vida?
Eu quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo, entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei. Escolho Jesus sem olhar para trás, eu tomo sua cruz e sua mão, entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou, escolho Jesus. Temo confessar a maneira que vivi. Eu almejava ser perfeito pra vida eterna atingir, mas Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou o grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é luz na escuridão. Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão. Agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça vem a vitória, confiando em seu poder. Escolho Jesus sem olhar para trás, eu tomo sua cruz e sua mão, entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou, escolho Jesus. Apocalipse, capítulo 13, verso 15. Assim diz a palavra profética: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Nós iremos entrar em detalhes em nossos estudos posteriores. Por hoje, uma imagem voltará a ser erguida nessa terra. Um poder vai levar os habitantes da terra a querer adorar essa imagem. E eu e você teremos que tomar uma posição. Adorar ou não essa imagem significa obedecer ou não. Significa adorar o Deus verdadeiro ou aquele que se coloca no lugar de Deus, o anticristo. E nós teremos que tomar uma posição. Quando tomamos decisões na nossa experiência religiosa hoje, nós estamos nos preparando para os eventos futuros. E quem é fiel no pouco, será fiel um dia no muito. Mas se eu não estou acostumado a ser fiel nas pequenas coisas, quando as grandes provas vierem, eu serei pego de surpresa.
Que Deus nos abençoe e nos conceda de tomarmos a decisão hoje de sermos fiéis a Deus, ainda que caiam os céus. Vamos orar? Pai de amor, obrigado pela Tua promessa de que, ainda que tenhamos que passar pelo fogo, o Senhor estará com todos nós. Obrigado pela Tua promessa de segurança e proteção no momento da prova. Que o Senhor fortaleça-nos e aumenta-nos a fé para acreditarmos nas Tuas providências, para que a nossa vida esteja em Tuas mãos e para que naquele glorioso dia, quando o Senhor voltar a esse mundo, estejamos prontos para Te receber em glória e majestade. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado pela sua companhia no Bíblia Fácil de hoje. Semana que vem estaremos juntos para o capítulo 4 de Daniel. Estudaremos dos palácios ao pasto, a experiência de Nabucodonosor e como terminou a história desse monarca do passado. Eu espero por você em nosso próximo encontro. Finalmente ele se converteu. Mas de fato não é assim que acontece com todos nós? Quantas vezes já ouvimos o Espírito Santo falar à nossa mente? Quantas vezes nós já estudamos a palavra de Deus ou alguém pregou para nós? Quantas vezes já não vimos como Deus lida com os seus filhos? São advertências, são chamados. E você que está em casa, Deus quer fazer um chamado para você hoje. E sabe qual é o chamado? Para que você entronize Ele no seu coração. Que Ele assuma o primeiro e o único lugar. Qual será a resposta que você vai dar agora?